Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos fazer mais um vídeo aqui, conversar um pouco sobre filosofia. Estamos falando então sobre os períodos da história da filosofia. Num outro vídeo, nós já iniciamos Idade Moderna, falamos ali do Renascimento e do Iluminismo, falamos que dentro do Iluminismo existem duas correntes de pensamento que tratam sobre teorias do conhecimento. Dentre essas duas correntes, né, o nome delas é racionalismo e empirismo, e aí nós falamos um pouco das características delas e dos filósofos que contribuíram para esse debate. Então, nós falamos mais ou menos disso aqui, né? A filosofia moderna, o Renascimento e o Iluminismo, o racionalismo e o empirismo. Estava escrito errado ali. E depois nós falamos um pouco de Kant, né, que ele tenta aglutinar esse debate, dar uma resposta que concilie as duas formas de pensamento, né? O Kant ele tenta dar uma resposta que pega um pouco do racionalismo e pega um pouco do empirismo. Nós vamos continuar falando aqui nesse vídeo sobre a filosofia moderna, né? Dentro da filosofia moderna nós vamos tratar um pouco do pensamento de Nietzsche e vamos entrar em filosofia contemporânea também, mas apenas para falar de Sartre. A gente só fala de Sartre, da filosofia contemporânea, porque é mais ele que cai assim, né? A filosofia contemporânea é extremamente rica, muitos filósofos. E dentro da filosofia contemporânea não existe só o existencialismo, né? A gente fala de Sartre que é um existencialista, mas existem outras várias escolas, não são tão mencionadas, talvez a gente fale delas aí no futuro, mas para falar desse vídeo aqui de história da filosofia, nós vamos ainda falar um pouco de Nietzsche, que é do finalzinho da Idade Moderna, apesar de alguns colocarem ele dentro da pós-modernidade ou da contemporaneidade por causa do tipo de coisas que ele falou, mas vamos lá. Nietzsche, cronologicamente, está dentro da filosofia moderna e Sartre, cronologicamente, está dentro da filosofia contemporânea. Sartre dentro de uma escola conhecida como o existencialismo, né? Então vamos lá falar um pouco desses amiguinhos. Então temos aí um desenho, retrato de Nietzsche, né, com o bigodão característico dele. Vamos falar então, eu separei aqui alguns conceitos muito importantes a Nietzsche. Nietzsche escreveu muitos livros, é um filósofo que tem uma produção muito extensa. Nós vamos falar só do resumo aqui, para ajudar um aluno que quer entender um pouco da filosofia dos caras. Vamos lá falar então de Friedrich Nietzsche. Deixa eu mudar um pouco essa fonte aqui para ajudar a gente. Friedrich Nietzsche foi um filósofo que abordou muitos temas, falou de muita coisa, mas podemos destacar sua discussão e reflexão sobre a moral, o comportamento e a noção de certo e errado. Vejamos alguns conceitos centrais dessa abordagem. Então, Nietzsche discutiu a moral e a forma de vida da época, os conceitos de ciência, fez várias críticas à vida contemporânea do tempo dele. Vamos tratar um pouco aqui da noção dele de moral, né? Crítico à metafísica. Então, para a gente entender essa crítica de Nietzsche à metafísica, a gente tem que entender o que é metafísica, né? A palavra metafísica, meta significa além, física significa o mundo físico, o mundo material. Então, teorias metafísicas são teorias que falam de coisas que estão além da matéria. Como, por exemplo, a teoria de Platão, que fala, por exemplo, do mundo das ideias, de uma outra realidade, ou o cristianismo, que acredita em espiritualidade, na existência de céu e inferno, a própria existência de Deus. Essas todas são teorias metafísicas. Nietzsche acreditava que filosofias metafísicas, que acreditam em realidades fora dessa realidade real e concreta que nós vivemos, né? Quem acredita nesse tipo de filosofia metafísica se afasta do mundo humano. Acreditava que filosofias metafísicas afastavam o ser humano da vida concreta, deturpando o entendimento do homem e o impedindo de viver de forma mais plena. Então, assim, Nietzsche acreditava que quando a pessoa alimenta
aceitava teorias metafísicas da realidade, da ideia de que existem outras realidades, outros mundos, que a gente tem que se preparar para entrar num céu ou fugir do inferno, acreditar que as pessoas são influenciadas por demônios. Quando a pessoa ela está presa nesse tipo de ideia, ela se afasta do mundo concreto, que é o mundo que nós realmente deveríamos estar preocupados, que é a nossa vida real, né? Então, quando a pessoa abastece, quando ela alimenta teorias metafísicas dentro dela, ela acaba não conseguindo viver a vida de verdade. Ela vivia uma outra vida que, segundo Nietzsche, não existia, né? Esses dois conceitos, né? Apolíneo e dionisíaco. Esses dois termos vêm dos deuses Apolo e dos deuses Dionísio. Apolo é o deus da razão e da lucidez. Dionísio é o deus da alegria, do prazer e da embriaguez. Esses dois aspectos, o racional e o passional, estão presentes no universo humano, apesar da cultura greco-romana ter abafado o dionisíaco e hipervalorizado o apolíneo. É necessário encontrar um equilíbrio e não cair apenas em um aspecto, pois pecamos ou erramos em abafar aspectos naturais do homem que são prejudiciais se reprimidos ou exagerados. Então, existem dois aspectos dentro do ser humano que Nietzsche acreditava, né? Todo ser humano ele tem um lado apolíneo e um lado dionisíaco, ou seja, um lado que é mais da razão, do equilíbrio, de ser centrado, e o outro que é um lado dionisíaco, que é o lado do prazer, um lado do passional, um lado da emoção. Nós temos o lado racional e emocional. E ele acredita que a filosofia, ou até o pensamento ocidental, essa cultura greco-romana, valorizou demais o Pássio, valorizou demais o apolíneo, valorizou demais o raciocínio. Então, é mais valorizado uma pessoa que é racional, é centrada, do que uma pessoa que é muito passional, que é levado pelos sentimentos. E ele disse que essa forma de pensamento que hipervaloriza a razão e desvaloriza a emoção, ele diz que é prejudicial. Como os dois aspectos existem no ser humano, ele tem que saber lidar e tem que saber respeitar a ação dos dois dentro do ser do homem. A moral do escravo e do senhor. O que Nietzsche quis dizer com esse termo, a moral do escravo e do senhor? A moral é o grupo de comportamento, são as formas de proceder. Então Nietzsche acreditava que existe uma forma de proceder que é do escravo, e existe uma forma de proceder que ele chamou que... Existe uma forma de proceder que ele diz que é a forma de proceder do escravo, e existe uma forma de agir que é a forma de agir do senhor. O que é isso? A moral do escravo são atitudes passivas e subservientes. A moral do senhor são as atitudes ativas de ação e de controle da própria vida. A moral ocidental, que é essa moral que nós estamos inseridos, baseadas no cristianismo, valorizam as qualidades de humildade e resignação. Então, dentro da filosofia cristã, dentro da cultura greco-romana, judaico-cristã que nós vivemos, existem duas virtudes, duas qualidades que são muito valorizadas. É a humildade e a resignação. Humildade é aquela pessoa que é o contrário de arrogante ou o contrário de prepotente. É a pessoa que não está preocupada em conseguir o mundo, não está preocupada em se mostrar melhor que os outros, não tem uma atitude dominadora. Resignação é a pessoa que, diante de dificuldades, de humilhações, de grandes dores, ela não se inquieta, ela consegue aguentar com resiliência ali, né? Então a humildade e a resignação são qualidades que Nietzsche disse que obedecem a uma moral do ser que se coloca como escravo. Então, algumas características para Nietzsche é como se fossem características da pessoa que se acomodou na derrota, se acomodou na dor.
Nietzsche diz que nós não devemos ter pena de quem é fraco, porque se a fraqueza é um defeito, então nós não temos que nos sensibilizar com algo que é um defeito. Quando nós vemos alguém fraco, essa pessoa ela deve ser estimulada a ser forte. Ela não tem que ser digna de pena. Então, sempre que alguém demonstra o comportamento do escravo, essa pessoa não pode ser valorizada, ela não pode ser glamorizada ou romantizada. Esse tipo de moral ela tem que ser desestimulada. A pessoa precisa demonstrar qualidades opostas à do cristianismo, de resignação, de humildade, para que ela possa buscar sucesso e engrandecimento na vida dele. Nós temos que, segundo Nietzsche, desvalorizar as qualidades da moral do escravo, e nós temos que buscar em nós e valorizar o tipo de moral, as qualidades que ele chama do Senhor, que é aquelas qualidades, são as atitudes ativas de ação e de controle da própria vida. Esse é o tipo de moral que as pessoas têm que aprender a valorizar. Ideia de super-homem. Então, Nietzsche, muito antes da revista em quadrinho do super-homem, ele criou esse termo. O homem tem que ser um super-homem. Para Nietzsche, o que significa ser um super-homem? O super-homem são aqueles que sabem conduzir a própria vida, sabem construir a própria moral sem ser conduzido e adestrado pelos outros. É a pessoa que superou a moral do escravo, a moral da fraqueza, da subserviência, da humildade, e essa pessoa é ativa em buscar a vida, em tentar crescer, em tentar controlar, dominar todos os aspectos da própria vida. Essa é a moral do super-homem. O homem tem que superar a moral do escravo e cultivar em si a moral do Senhor. Para quê? Para ele se tornar um super-homem e não um homem que é conduzido pelos outros. Esse termo vontade de potência aparece em Nietzsche e em outros pensadores também. O que é a vontade de potência? Vontade de potência é uma força que nasce em todo ser humano. É uma força natural que é como se fosse uma força interna motriz. Motriz é de movimento, que movimenta o ser humano, né? A vontade de potência é a principal força vital, a principal força de vida, que faz com que o homem se expresse enquanto ser que domina, enquanto ser que busca a própria realidade, que deseja construir, que deseja dominar, que conduz e que movimenta a própria vida, né? A motivação para crescer. Niilismo. Essa palavra não foi criada por Nietzsche, ela já existia. Quem for procurar essa palavra, ela vai ter um outro significado no dicionário. Eu não vou entrar aqui nos vários significados da palavra niilista, mas o que é o niilismo para Nietzsche? Para Nietzsche, niilismo é a negação da vida. Como assim negação da vida? Alguém que é niilista é alguém que não valoriza os verdadeiros aspectos da vida, que nega a vida. O que é a negação da vida? A negação da vida é a negação da vontade de potência, as pessoas que não realizam a própria vontade de potência. Como é que a pessoa não realiza a própria vontade de potência? Nietzsche ele vê certas características na vida. Algumas pessoas não concordam e não seguem essas características. Agora outras, aquelas pessoas que são um super-homem, elas obedecem, elas concordam e elas abraçam essas características que ele acredita que são características essenciais da vida. Quais são as características essenciais da vida? A vida é composta de dominação, de violência, de afirmação de si, do exercício da força, de se desligar do rebanho, não fazer parte do rebanho, mas fazer parte, você construir a si mesmo, independente do que o rebanho gostaria, né? Se individualizar é enfrentar o mundo de peito aberto, não se enganar com falsas crenças de outro mundo, é amar o mundo do jeito que ele é.
Quando a gente vê o mundo, às vezes a gente fica abismado, o mundo é violento, o mundo é injusto, o mundo é cruel. Para Nietzsche, o super-homem é aquele que aceita a vida como ela é e entra no jogo da vida. Luta contra a crueldade, às vezes sendo cruel. Luta contra a dominação, às vezes sendo dominador. Não tem medo da dor, não tem medo das coisas complicadas da vida. Enfrenta a vida de peito aberto, sem chorar, sem medo, que encara a vida, mesmo fazendo uso desses aspectos da vida, né? Como a força, a dominação, a violência, é afirmar-se a si mesmo, não ter medo de ser injustiçado. Se você for injustiçado, então você não vai ficar chorando dizendo que foi injustiçado. Você vai à luta da vida como se a vida fosse um constante combate, e o super-homem é aquele que entendeu que a vida é um combate e combate com todas as armas que forem necessárias. Se isso é a vida, quem nega a vida é um nihilista. Então, assim, quem nega a vida é um nihilista. Nietzsche, ele é um antinihilista, é alguém que nega o nihilismo, porque ele diz que a pessoa tem que afirmar a própria vida e enfrentar a vida com todos os aspectos que a vida tem. Falamos aqui dos conceitos principais de Nietzsche, né? Vontade de potência, a moral do escravo e do senhor, os aspectos apolíneo e dionisíaco, a vontade de potência, já falei, e o niilismo. São os principais termos aí que envolvem o pensamento de Nietzsche, para o que pode ou não, assim, talvez cair no vestibular. Filosofia contemporânea, alguns chamam de filosofia contemporânea, alguns chamam de filosofia pós-moderna, né? Para colocar um nome diferente aí de contemporânea, é um período que existe uma crise dos ideais iluministas. Então, uma característica da maioria dos pensamentos da Idade Moderna, que é anterior à contemporânea, uma das principais características da Idade Contemporânea é uma forte fé nas capacidades intelectuais humanas. É uma grande valorização e confiança no poder que a razão humana tem de resolver problemas. Na filosofia contemporânea acontece o contrário, acontece uma descrença da razão humana, acontece uma descrença dos ideais iluministas. Lembra que a palavra iluminismo vem de luzes da razão? Então, os ideais iluministas é um ideal de que existe uma grande valorização e confiança nos aspectos da razão humana. Na contemporaneidade, devido a vários acontecimentos históricos, os pensadores, os filósofos, a humanidade de maneira geral perde um pouco a confiança que eles tinham na capacidade intelectual humana de resolver problemas, né? É um período caracterizado por descrença, por angústia, por falta de fé na natureza humana. Um dos motivos disso ter acontecido, por exemplo, foi a Segunda Guerra Mundial. Os países que mais dominavam a tecnologia eram os mais avançados e, mesmo assim, eles criaram a bomba atômica e jogaram contra civis. Eles criaram o nazismo, que fez todo o genocídio que fez. Como é que os povos mais avançados, científica e moralmente, fizeram as maiores atrocidades? As pessoas ficam pensando, então, talvez a razão não seja algo que se deva valorizar e glamorizar tanto assim, né? Já que dos povos que eram grandes ícones da racionalidade fizeram as maiores atrocidades, né? Dentro da filosofia contemporânea existiu uma escola de pensamento chamada o existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica e um movimento intelectual. É um termo aplicado a uma escola de filósofos dos séculos 19 e 20, né? Entre 1800 e um bocado até 2000 e um bocado. A filosofia até 1900 e um bocado, até o ano 2000, né? A filosofia existencialista, como o próprio nome diz, estuda, né, a existência humana, é vista como o principal objeto dos pensamentos e da teoria. Dentro do existencialismo, aqui nesse vídeo, nós vamos falar apenas do nosso amiguinho Jean-Paul Sartre.
Vou falar então não de termos, mas algumas frases muito importantes ao existencialismo de Sartre. E aí a gente tenta construir aqui um pouco do pensamento de Sartre, né? A existência precede a essência. Então, se o aluno vê isso numa questão ali de vestibular, o que tem que ter em mente, né? Primeiro tem que saber que essa é uma frase existencialista e é uma frase de Sartre. E agora vamos entender. O que significa que a essência precede a existência, precede a essência, né? Se a existência precede, o que é preceder? Preceder é vir antes. Então, Sartre disse uma frase simples, mas a gente vai tentar entender o que ele quis dizer com ela. Primeiro o ser humano existe e depois ele cria uma essência. O que é a essência? Essências são todas as características que faz alguém ser este alguém. Então, eu, Renan, tenho um conjunto de características únicas que fazem com que eu seja diferente de todos os outros os seres humanos que jamais existiram. Esse grupo de características renânicas, de renanidade, é o que a gente chama de a essência do Renan. Então, todo ser humano, ele primeiro existe e depois ele cria a própria essência. O que essa frase quer dizer? Primeiro a pessoa existe e depois ela se torna ela. É exatamente isso. Primeiro a pessoa é colocada no mundo, ou seja, eu primeiro existo e só depois eu me torno quem eu sou, significa dizer que eu não posso definir ninguém por causa do lugar onde ele nasceu, eu não posso definir ninguém por causa da raça dele, eu não posso definir ninguém por causa da educação histórica dela. Um ser humano, ele primeiro existe. Ele não nasce inteligente porque ele é negro ou é índio. Ele não nasce violento porque ele é negro ou asiático. Ele não vai ser alguém perdedor porque ele nasceu brasileiro, nem vai ser alguém vencedor porque ele nasceu africano ou europeu. A essência só aparece depois que a pessoa começou a existir. Eu não posso dizer que alguém é algo que não seja por culpa dele. Ele nasceu europeu, então ele já nasce com um conjunto de características que vai ser a essência dele. Não sei se vocês conseguiram entender. Todo mundo primeiro existe, só depois é que ele cria a essência dele. O homem é um projeto de si mesmo. Então vejam só essas duas frases, elas vão estar ligadas. Um homem é um projeto de si mesmo, o homem está condenado a ser livre. Vamos lá. O que é um projeto? Eu tenho um projeto de uma casa, então eu pego um papel ali e eu leio o projeto da casa. O que é aquele projeto? O projeto é como se fosse um mapa, um guia do que aquela casa será no futuro. Eu quero construir uma casa, então eu olho o projeto da casa. A casa são todos os procedimentos do que a casa será no futuro. Eu olho o projeto e digo, a casa vai ser assim. E aí eu vou construindo a casa, olhando ali no projeto, no mapa, e aí a casa se realiza. O homem é um projeto de si mesmo. O que significa isso? Sartre está dizendo que, primeiro, se o homem é sempre um projeto, então o homem nunca está acabado. O homem está sempre se construindo e se reconstruindo. E o que significa ser, além de um projeto, ser um projeto de si mesmo? A mesma coisa que tinha na frase anterior. O homem primeiro existe e depois ele se constrói. Ou seja, o homem é um projeto de si mesmo. Eu não sou um projeto de outra pessoa. Eu não sou um projeto da sociedade. Eu não sou um projeto do meu tempo histórico ou da minha cultura. Eu sou um projeto de mim mesmo. Eu não posso culpar ninguém por eu ser o que eu sou, porque eu sou um projeto resultante das minhas próprias ações. Eu sou sempre um projeto e sou sempre um projeto de mim mesmo. O homem está condenado a ser livre. Essa frase é muito complicada e simples ao mesmo tempo. Vamos tentar entendê-la. O que é alguém que está condenado? Alguém que está condenado é alguém que não pode fugir de algo. Eu estou condenado à prisão perpétua. Eu estou condenado a cumprir 5 anos de prisão. Ou seja, isso é uma marca que está em mim. Eu não tenho como fugir disso. Talvez eu fuja da prisão, mas eu ainda estou condenado.
Se alguém me pegar. Então, estar condenado é quando algo foi imposto a você e você não pode fugir. Estou condenado. Eu nasci no Brasil, estou condenado a ser brasileiro. Eu nasci na Suíça, eu estou condenado a ser suíço para o resto da minha vida. Não tem como fugir do fato de que eu nasci naquele território. Então, estar condenado é ter algo em você que você não pode escapar daquilo, né? Você não pode escapar. Então, Sartre vai lá e cria a frase: o homem está condenado a ser livre. O que significa isso? O homem não pode fugir do fato de que ele tem liberdade. O que significa isso? O homem não pode fugir do fato de que todas as ações que ele toma na vida dele são culpa dele. O homem nunca pode dizer: eu sou assim porque os meus pais, eu sou assim porque a escola, eu sou assim porque a sociedade é tóxica. Não, Nietzsche, Sartre não acredita nisso. Não importa o quanto a sua família, o quanto a sociedade, o quanto os seus colegas, o quanto a escola tenha feito mal para você. Não importa o quanto, você é livre para escapar disso. Se você não escapa disso é porque você aceitou, e aceitar algo é uma escolha. Se qualquer pessoa jamais da tua situação conseguiu superar aquela situação, então quer dizer que é possível. Então, o homem estar condenado a ser livre significa que todos somos incondicionalmente livres. Então nós não podemos nunca culpar ninguém por nada, porque a liberdade existe. Eu estou condenado a ela. Como o homem tem total liberdade e só se torna aquilo que ele mesmo fizer dele, então o homem tem completa responsabilidade por aquilo que se tornou. Se você é uma pessoa que não conseguiu cumprir nenhum dos seus objetivos de vida, isso é culpa sua. Porque você é um projeto de si mesmo e você tem total liberdade. Se você tem liberdade para você fazer o que você quiser e você se tornou algo, este algo que você se tornou é culpa única e exclusivamente sua. Todas as derrotas são consequências do seu ato. Todos os sucessos e vitórias são consequências das suas atitudes. Nunca uma vitória na sua vida vai poder ser imputada a outra pessoa. Nunca uma derrota na sua vida vai poder ser imputada a outra pessoa. O homem está solto no mundo. O que significa estar solto? Sartre, ele é um existencialista, então ele analisa a existência. E a existência para Sartre é um mundo muito complicado de se viver. Nós buscamos respostas e essas respostas não aparecem para a gente. Será que existe uma vida após a morte? Será que Deus cuida da gente? Será que existe Deus? Essas respostas não estão no mundo. Elas tanto não estão no mundo que nunca houve uma sociedade onde todos concordassem com ela. Existem ateus e não ateus, existem agnósticos e crentes, ateus e teístas. E essas respostas não estão claras para a gente. Nós vivemos aqui no mundo e não existe um roteiro de como viver no mundo. A gente é jogado aqui com liberdade total para fazer o que quiser, e enquanto nós estamos vivendo aqui, não existe uma resposta dizendo que se as coisas que a gente fez são certas ou erradas. Não existe um juiz universal, não existe um legislador, não existe um manual de como viver. Nós começamos a existir como folhas em branco, totalmente começamos uma vida nova, com liberdade total
para sermos quem nós somos, e não existe um manual, não existe alguém para orientar a gente. Tem pessoas muito inteligentes que acreditam em Deus, pessoas muito inteligentes que não acreditam. Existem pessoas fracassadas que acham que sabem qual é o segredo da vida. Existem pessoas bem-sucedidas que tomaram caminhos diferentes, e às vezes algumas pessoas tiveram sortes, outras não. Mas e aí, qual que é o certo? Ninguém sabe qual é o certo. A pessoa, por fé ou às vezes por razão, ela toma um caminho ou outro, mas de maneira geral, Sartre acredita que a gente está solto aqui, sem um manual, diante de um ensurdecedor silêncio do universo com relação às grandes inquietações e perguntas da vida. Então nós estamos aqui soltos, segundo Sartre, né? Com responsabilidade total sobre as nossas atitudes, com liberdade total e tendo que encarar a vida, mesmo sem sabendo se as nossas decisões que estamos tomando hoje vão dar certo ou errado, se nós vamos colher coisas positivas ou negativas das decisões que a gente está tomando. Às vezes a gente é imposto a tomar decisões mesmo sem querer tomar essas decisões. Então a vida é assim, é um jogo de forças que conduz a gente para um lado ou para o outro, e a gente nunca sabe se as coisas vão dar certas ou não. Nós estamos soltos no universo, né? Náusea. Sartre, ele diz assim: a existência é um absurdo. Por que a existência é um absurdo? Porque a existência é confusa, o mundo muitas vezes é bagunçado, muitas vezes é injusto, muitas vezes é tedioso, muitas vezes é estranho, muitas vezes é solitário. Então Sartre, ele acredita que a existência é um absurdo que nós tenhamos que existir num mundo que é tão complicado, que nos dá total liberdade para agir, e que nós não podemos fugir da responsabilidade dessas atitudes que a gente toma, mesmo sem a gente saber se nós estamos tomando uma atitude certa ou errada. Mesmo sem querer tomar atitudes, nós precisamos tomar decisões, e vamos ter que arcar com as consequências dessas decisões. Então, Sartre, ele acredita que é um absurdo ter que existir dentro dessa realidade, né? Diante da necessidade de ter que existir num mundo que é um absurdo, Sartre acredita que nós vivemos num constante mal-estar diante do silêncio do universo com relação às nossas inquietações, diante da confusão, da desorganização, muitas vezes da injustiça do universo, né? Então, muitos existencialistas, eles acreditam que a grande vitória para um indivíduo é ele perceber esse absurdo que é a existência e ter que existir nesse mundo, aceitá-la e não se desequilibrar. Então falei um pouco aqui dos conceitos de Sartre e de Nietzsche, tranquilo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. De Nietzsche eu trouxe um pouco das expressões que Nietzsche usou. De Sartre eu trouxe um pouco das frases bem categóricas de Sartre. Espero que tenha ficado aí claro para vocês, e a gente se vê na próxima.